Aí, boa tarde, mais um clube. Hoje, 14/7, 263 já, diversos vídeos gravados aí. Muito conhecimento compartilhado. Vamos passar aqui pelo que a gente sempre passa, que são as releases do ServiceNow. Atualmente estamos na release Utah, foi publicada agora, fevereiro, março aí, 2023. E em breve vamos estar na Vancouver aí, mais uns 2 meses aí. Já devemos estar na Vancouver. E para quem não sabe, antes era publicado em Q1 e Q3, hoje é Q2 e Q4, tá? Por isso que tô falando aí, hoje julho, agosto, setembro, é o Q4 aí, começa em setembro, para quem não sabe, tá? Um ano dividido em 4. E aí nós temos, opa, desculpe. E aí nós temos aqui nosso quadro aí, nossa imagem com os produtos que a ServiceNow dispõe. Sempre vou passar por ele aí, sempre vou falar nele, porque é muito interessante que todos saibam o que existe aí dentro, por mais que você trabalhe, sei lá, com a ITBM, com a Iton, que tá aqui, ó. Você conhecer, sei lá, o ITSM, por mais que você trabalhe com a ITSM, você conhecer e saber que existe uma parte de recursos humanos dentro do ServiceNow. A gente tem falado aí sobre essa parte aqui do Service Catalog, né? Sobre isso que fica disponível ali no portal. A gente falou sobre vários assuntos, como construir o catálogo, como fazer o flow. E hoje nós vamos falar sobre User Criteria, sobre o critério do usuário, ou talvez você conheça aí como disponível para, que é o que fica ali no catálogo. Fica mostrando, então, para que serve esse critério de usuário? Ele serve para dizer se um usuário que vai acessar ali, que vai acessar é o item do catálogo, né? É disponibilizado ali dentro do portal, se o usuário pode ver ou se ele não pode ver, se ele tem acesso ou se ele não tem acesso a criar esse item. O que não tem nada a ver com a CL aí, para quem conhece. E o ServiceNow, para quem está acostumado a trabalhar aí, não tem nada a ver com a CL, não é com a CL que você faria essa diferenciação aqui. Então é bem o que está aqui no lado direito aqui, que é um fluxo que está publicado ali na documentação oficial da própria ServiceNow. Então, no fundo, não vou nem ler isso aqui, tá, pessoal? Mas ele vai garantir aqui, esse aqui é o fluxo, nós vamos passar por ele, do que ele está falando, se pode ver ou não, se tem role, se tem grupo, departamento, são coisas que nós vamos ver aqui. E aí ele vai dizer se a página pode ser acessada ou se a página não pode ser acessada. Se ela não pode ser acessada, simplesmente o usuário não vai conseguir ver isso. Então isso é o que a gente tem ali. Onde a gente usa esse critério de usuário aí, o disponível para ou não disponível para, que a gente também consegue colocar, né? Então posso dizer que num grupo específico não esteja disponível. Onde que nós usamos isso? Usamos no catálogo, né? Seja ele ou a parte de requisições ou de incidentes. Usamos isso em base de conhecimento e usamos isso em Change, que no fundo também é um record producer, né? Então, ou a gente usa isso no Maintain Item ou no record producer e também é estendido a base de conhecimento ali para quem que pode ver a base de conhecimento, quem pode ver um artigo. São coisas que dá para usar. Sobre base de conhecimento a gente já também falou no passado aí. Também é possível buscar essas informações. E, como já falo desde já, né? Como uma boa prática, sempre no ServiceNow, em qualquer lugar, o ideal é que você evite o uso de códigos. Isso aí, vamos falar mais um pouquinho aqui. Beleza. E, ok, estamos falando sobre o critério do usuário, mas como é que eu crio isso? Como é que faz essa criação do critério de usuário? Primeira coisa é saber qual que é a minha necessidade, né? Então, trouxe aqui
o menu um pouquinho reduzido, tá? Semana passada tava falando de UI Policy ali, eu realmente corto, tá? Dificilmente você vai ver essa imagem aqui, é mais para explicar. Então, quando eu estou falando ali de catálogo, o critério de usuário, então eu entro aqui, entro o User Criteria para criar. No fundo a imagem é essa aqui, tá? Se eu escrever User Criteria, você é administrador, você vai ver tudo. Vai ver o menu inteiro, então vai vir lá o Change, conhecimento, que a gente comentou. E aí eu clico em New para criar um novo critério de usuário ali, ou disponível para, como alguns falam. E ele vai vir minha telinha aqui. Então a telinha, o primeiro ponto eu preciso criar um nome, de preferência um nome único, tá? Ou, de novo, aqui também, como em outros lugares, o ServiceNow não vai barrar você de criar nomes iguais, mas é ideal que você evite fazer isso, porque não tem muito sentido, né? Você criar dois nomes iguais. Criar. O ServiceNow já dispõe de alguns por padrão, quando você instala, você já vai ver, como, por exemplo, é, usuários light ou SNC interno, algumas coisas aí você deve ter aí na sua instância aí, você vai conseguir ver isso. Então, é ideal que você tenha um nome único. Esse esse nome é ideal que seja um identificador, que ele tenha a ver. Então, você não vai colocar aqui empresa, você vai escrever o nome da empresa ali, você vai escrever ServiceNow, aí no nome ali você escreve ali departamento de TI. Não tem nada a ver, né? Então, tem que ser um nome lógico, uma função lógica, segregar de forma que atenda ao negócio. Então, sim, nós vamos ter o que aqui? Por exemplo, como usuários, eu posso ter usuários específicos, é, sei lá, usuário CIO, ou usuários de diretoria, eu ponho especificamente quem são as pessoas. Posso ter grupos específicos, por exemplo, o grupo do Service Desk, eu posso ter roles específicas, por exemplo, todo mundo com role ITIL, todos os usuários internos, todos os usuários externos, empresas específicas, então muita necessidade que tenha no mercado, por exemplo, o ServiceNow atende grandes corporações, então eu posso ter aqui companhias específicas dentro da corporação e posso também ter para atender todas as corporações ou, sei lá, nichos específicos dentro de uma corporação. E também localizações específicas. Então, se tiver uma companhia global aí, você pode colocar, sei lá, usuários do Brasil, usuários dos Estados Unidos e o que for. E no caso de departamento de TI, departamento de RH, tudo isso, né, tem a ver. E aí nós vamos falar aqui sobre cada um desses que eu comentei agora. Vamos falar mais especificamente de cada um deles. O segundo ponto aqui para criar um critério de usuário é o usuário. Então aqui a gente consegue colocar usuários específicos. Então quando eu clico aqui, como é que eu faço? Foi só nesse que eu trouxe, tá? A imagem do passo a passo. Para abrir aqui, para colocar um usuário, aqui é algo que o ServiceNow facilita. Ele tem um íconezinho aqui. E para clicar, para abrir aqui e eu conseguir colocar direitinho quais são os usuários, eu tenho que abrir o cadeado para eu poder selecionar. E isso vai acontecer em todos os casos aqui. Como eu disse, eu não trouxe em todos os casos essa imagem, só nessa, que é para você saber como funciona, mas no fundo funciona igual em todos eles. Você vai selecionar. Então aqui ele vai abrir, nesse caso em específico, ele vai abrir a Sys Users. Assim que eu desbloquear, eu posso clicar no ícone de pesquisar e aí ele me abre aqui a lista de usuários. Nesse caso, como eu disse, são usuários, são registros de informação que constam dentro da tabela SysUser. Então vai vir todos os registros, todos os usuários que você tem aqui. Que é uma instância padrão. Tem o Abel aqui, que é muito conhecido, que logicamente é o primeiro. A gente usa bastante aí o Abel aí na instância padrão para fazer teste. Nesse caso aqui eu coloquei o usuário guest, só que sempre eu trouxe alguns exemplos aqui como se faz, então isso significa o quê? Que eu coloquei ali, ó, coloquei o nome guest user,
e aí ele vai estar disponível somente para esse usuário. Então, se eu colocar isso aqui em um catálogo, significa que naquele catálogo em específico vai estar disponível para esse usuário em específico. Um outro ponto são os grupos. Então, por exemplo, o grupo Service Desk, aí como eu disse, eu não trouxe as imagens, mas eu tenho que clicar ali no cadeado, ele vai abrir, nesse caso ele vai abrir todo mundo que está na tabela Sys User Group, que é a tabela de usuário. E aí você vai conseguir ver todos os grupos e você pode selecionar os grupos que estão disponíveis. E aí ele vai estar disponível para todo mundo que está dentro daquele grupo. Lá, que tem lá os membros do grupo, todo mundo lá que está na GR Member, vai conseguir ver o catálogo, a base de conhecimento e você deixar disponível aí para esse grupo. Em seguida, nós temos as roles. É, no caso da role, o SysUser Role é a tabela, então a gente escolhe. Nesse caso aqui eu mostrei o white, né? Então eu trouxe ali, ó, nós temos a role IT. Então a role IT estaria disponível todo mundo que está na role IT. Então vamos voltar aqui no grupo. Vamos supor aqui, ó, o Service Desk obviamente tem a role IT, certo? Então se eu posso escolher é, e tem necessidade específica, então com certeza, né? É, muito provavelmente em todos os casos o grupo de Service Desk vai ter a role IT, porque senão não tem muito sentido ser o grupo Service Desk. Conceitualmente, o grupo Service Desk é o que atende incidente, solicitação. Então, ele vai estar com a role IT, o que é justamente quem libera essas informações. Então, se eu colocar a role IT, eu estou liberando não só para o grupo Service Desk, mas para todos os grupos que podem fazer um atendimento. De repente, é um grupo de desenvolvedores aí que atende incidentes. Estaria disponível também quando eu coloco a role item, e no outro caso ali do grupo só estaria disponível para o grupo Service Desk. Então aí depende, como eu disse, das suas necessidades para você aplicar dentro da sua realidade, da necessidade do negócio o que nós precisamos. Vamos pular o Advanced ali, vamos para o outro lado. É, trouxe outro exemplo aqui. Tem um exemplo do CMDB, esse seria uma outra necessidade, né? Então, eu posso pôr o CMDB Read. Acho que eu trouxe outro exemplo lá no final. Foi por isso que eu coloquei mais esse aqui, que é para explicar como isso funciona e o que disponibilizaria para cada um, tá? Então, posso trocar, ter um específico para IT, um para específico para CMDB Read, posso ter para o administrador, posso ter diversas roles aqui, necessidades diferentes para o nosso negócio. Então vamos lá para o outro lado, como eu tinha dito. Do outro lado são as empresas. Então eu tenho aqui a minha empresa. Então, sei lá, acho que eu trouxe certo. Não, ali não. É, o exemplo de novo da instância padrão. Então eu trouxe ali o Acme, é a empresa que tem na instância. Então todo mundo que faz parte dessa empresa, que tem essa empresa lá na SysUser, tem um campo Company. No que todo mundo que tiver com essa empresa no campo Company lá cadastrado como a empresa do usuário, vai conseguir ver o catálogo que você atrelar e relacionar a esse critério de usuário. E aí seguimos para localização. Então, peguei uma localização padrão ali. Obviamente, o que acontece no mundo dos negócios é que uma localização ela está diretamente relacionada a uma parte da empresa, ou às vezes uma empresa está somente numa localização, então você tem a mesma realidade ali que eu estava comparando entre grupos e roles, você pode ter aqui também entre empresas e localizações. Então você pode ter inclusive departamentos, né? Você pode ter um departamento específico localizado num local específico. Então, você imagina que o setor de RH inteiro de uma empresa está exatamente em um andar inteiro de um prédio. Você pode cadastrar aquilo como localização. Ou ele pode estar exatamente numa casa separada só para isso. Ou, de repente, o que tem muito.
um setor de estoque, um setor de distribuição, você tem um endereço onde está todo mundo ali de distribuição. Então você vê que isso aí vai fazer um mix entre tudo que nós temos. Por isso que é muito interessante que saiba e tenha ciência antes de criar, antes de sair criando um monte de coisa, fazer uma organização exatamente do que se deseja como resultado final. Por que que eu estou falando isso? Porque se eu tenho, por exemplo, nesse caso, vamos seguir no pensamento do pessoal de distribuição. Eu tenho um endereço específico, eu posso ter um CNPJ específico, uma empresa específica. Então, são coisas semelhantes que podem ser diferentes, porque você pode ter, não sei, no caso dessa distribuição, desse setor que está distribuindo as mercadorias, você pode ter um motorista que não necessariamente fica exatamente naquela localização, ou a empresa pode optar pelo motorista ser parte da matriz. Então, você pode ter situações diferentes aí dentro do seu negócio. E você pode também ter o departamento de distribuição que estaria alocado exatamente naquela localização. E ainda a gente vai seguir mais nessa lógica aí, nessa complexidade. Aqui nós temos departamentos, então, de novo, para acessar ali, eu preciso apertar o cadeadinho, vou selecionar, e aí eu tenho um exemplo aqui do meu departamento de TI. Poderia ser o departamento de RH, um dos exemplos que eu citei antes, poderia ser o departamento de distribuição, o que for aqui, a gente, conforme a necessidade de negócio, a gente pode colocar aqui e selecionar o departamento específico. E essas regras vão se aplicar quando você relacionar um item do catálogo a um recorde producer ou a base de conhecimento. E aqui nós temos um match all, né? O que é match all? É que significa que todas as condições precisam ser aplicadas. Ou seja, se eu escrever aqui, vamos lá, eu escrevi aqui Group Service Desk, aí eu coloquei aqui a Holy IT, aí eu coloquei aqui o departamento de TI. Então, isso significa que para acessar uma regra específica, todas as condições precisam ser atendidas. Então, se eu coloquei aqui meu Group Service Desk é Holy IT, então o usuário precisa estar no Group Service Desk e precisa estar na Holy IT. Como eu falei, um grupo de desenvolvedores pode estar na Holy IT, só que ele não seria do Group Service Desk. Se eu colocar Match All aqui, quando eu colocar Service Desk e ITIL, eu teria que atender as duas condições, ou seja, só o grupo de Service Desk iria acessar. No entanto, se eu colocar Service Desk no grupo e Role ITIL e não selecionar aqui, deixar ela sem clicar aqui, o Match All, significa que ele poderia ser do grupo Service Desk ou poderia ser da Role ITIL. Poderia ser os dois e os dois atenderiam a condição e iria mostrar o item. Então, esse match all serve como um E, vamos dizer assim, né? Tem que ser todas as condições que você colocar aqui, e se você não selecionar, ele vai ser um ou. Então, pode ser ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, o que você colocar aqui. Seria um ou. E isso é o que significa esse match all aqui. É o que vai mudar o seu critério ali de busca entre e ou. E aqui a gente tem o campo ativo. Simplesmente, se eu inativar, ele vai ficar inativo em todos os itens, em todos os lugares que ele tiver relacionado, e o ServiceNow vai ignorar o que você colocar de parâmetro aqui, não importa o que seja. Então, aqui nós temos exatamente a situação, eu trouxe um exemplo aqui. É, lembra que eu falei ali de dizer exatamente no nome o que significa? Olha lá, Acme Norte América do Departamento de RH. Então, aqui eu tenho o meu departamento de HR, que está aqui, e a minha empresa Acme Norte América. Se eu colocar o Match All, eu quero que esteja nos dois. O usuário que for ter liberação para esse acesso em específico, ele precisa ser departamento de RH, mas também precisa ser dessa empresa. É o típico exemplo de uma corporação. Então, um exemplo desse significa que
essa empresa Acme tem diversas empresas diferentes, é, em diferentes locais, e pode ter departamento de RH em diferentes locais, mas só o departamento de RH dessa empresa que poderia ver esse item. O último item é o Advanced. E desde já, antes de mostrar qualquer coisa, como eu havia dito logo no início ali, dentro do ServiceNow, sempre vai ser uma boa prática você usar o que o ServiceNow tem de recurso disponível para você selecionar, ou seja, usar a técnica que nós chamamos de no code. Então, a partir do momento que eu clicar em Advanced aqui, eu vou começar a usar código. E aí você pode ter o low code ou o pro code aqui dentro. Isso nós também falamos num clube que não tem muito tempo, dessas diferenças. Então, quando eu seleciono em Advanced, ele vai abrir aqui uma caixinha aqui, ó, para a gente digitar. Ele abre exatamente assim, tá? Ele já está dando algumas recomendações ali de uso, de como desenvolver o seu critério de usuário, e tudo isso faz muita diferença. E qual é a diferença? Se eu usar aqui em cima, se eu usar toda essa parte que está aqui em cima, é, o ServiceNow, ele faz cache. Ele faz um cache. Como é que ele faz esse cache? Tudo que está sendo consultado, existem diversas coisas dentro do ServiceNow, diversas tabelas que são armazenadas e fazem cache. A partir do momento que você usar um código, ele não vai fazer cache e, portanto, ele vai ficar mais lento. Ele vai ficar mais lento no uso da avaliação desse critério. Por isso, o ideal é você usar a menor quantidade de código possível. Então, essa é uma melhor prática recomendada. Vamos a um exemplo aqui de código, né? Então, incident fulfillers. De novo, eu trouxe isso da instância padrão, tá? Então, o que está escrito aqui, para deixar bem claro. Aqui a pessoa não colocou nada, quem desenvolveu isso não escreveu absolutamente nada no que é possível colocar aqui como no code. Aqui embaixo ele pegou o usuário, né? Ele está vendo aqui se o usuário tem a role item, aí é um ou aqui, né? E aí ele pode ser lá ter o incident right ou ser de gerenciamento, se o gerenciamento se o plugin está ativo, e aí você vai conseguir acessar também, né? Quer dizer, se você puder acessar, ele vai poder fazer isso. Um último item que tem ali, talvez alguns não conheçam, é o diagnóstico. Então, se eu estou tendo alguma dificuldade aí de liberação de um item, por exemplo, para um usuário específico, eu posso entrar ali e fazer uma busca e tentar entender ali. Vamos dizer que isso seria uma, em parte um debug, né? De uma tratativa de que está acontecendo que eu não consigo ver um item específico. Então, o que eu faço? Eu vou ali, o que eu tenho disponível, selecionar o usuário e selecionar o item. Esse aqui é o que eu falei ali de que eu ia voltar, né? Que é aquele assunto do CMDB Read lá. Então aqui eu selecionei aqui o Abel Turtle aqui e selecionei um item específico, esse report é o change. Quando a gente faz a busca e pede para ele olhar, o que a gente vai pedir aqui, ó? Lembra do CMDB Read? Aqui, ó. Então, eu cliquei aqui em diagnóstico, ele vai falar assim, ó, o Abel tem acesso ao catálogo, ele tem acesso ao Can I Help, só que ele não tem acesso a esse item específico. Por que ele não tem? Porque lá nesse item específico ele está disponível para usuários com a role CMDB Read. Então, isso significa, portanto, que o Abel não tem essa role e, portanto, ele não pode ver. Então, o ServiceNow não vai permitir ele ver, simplesmente ele não vai mostrar para o Abel e ele não vai saber nem que esse item existe, porque ele não enxerga. No entanto, é, se eu trocar, né? Aqui eu fiz o quê? Troquei pelo Fred Lud. E aí eu fiz de novo um
uma análise, e aí ele deixou verdinho aqui, ó. Já não tá mais, vamos voltar ali, vai estar vermelho, ó. Vermelho pro Abel e verde pro Fred. Então o Fred pode ver porque ele tem a role CMDB read. E assim vai. É, então nós falamos aqui, né, hoje, que nós falamos aí? Que no critério de usuário você pode fazer seleções pelo usuário, pelo grupo, por role, por company, pelo location, pelo departamento ou fazer um script totalmente seu. E o ideal é que você crie, se você por acaso for fazer um script, que você crie um script include para chamar dali e deixar seu código mais organizado. E como boa prática, de preferência, dentro do possível, obviamente, é não usar o script, porque o ServiceNow faz cache, e por isso que eu trouxe ali o MariaDB também, que é o banco de dados do ServiceNow. E para quem não sabe, a maioria dos bancos de dados hoje, eles também fazem cache. Então, quando você faz uma consulta constantemente, ele armazena em cache. E aí, o MariaDB faz isso, tá? Ele tem lá o cache, ao menos que você desabilite isso. Aí eu estou falando só do MariaDB, né? No ServiceNow é habilitado, é possível, provavelmente é possível desabilitar, mas por padrão o ServiceNow tem o cache e está disponível, e quando você usa um dos 6 ali itens que estão pré-configurados, ele vai fazer cache, vai fazer mais rápido a tratativa, vai disponibilizar mais rápido, você vai ter uma melhor performance na sua instância. Então, essa é a melhor prática e espero ter contribuído aí com todos. Esse foi mais um clube. Muito obrigado. Até semana que vem. Abraços.